Olá, galerinha! Vamos então aqui para mais uma orientação da nossa atividade complementar com a tia Milena. Hoje nós vamos realizar a atividade complementar de número 2. Não esqueça aí de preencher o seu cabeçalho com a data de hoje. Atividade complementar 2. Observe o texto e responda as questões abaixo. Aqui nós temos um poema. O título é Se Essa Rua Fosse Minha, e ele é um poema do domínio público. O que é o domínio público? Ele é de toda a população, né? Então, a gente pode trabalhar com ele de diversas maneiras. Se Essa Rua Fosse Minha também é uma canção que a gente conhece bastante, mas hoje nós vamos trabalhar apenas a leitura. Então, vamos lá. Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Então, após a leitura, a gente vai responder aqui as questões. Letra A. O que tem nessa rua? Letra B. Como se chama o bosque? Letra C. Quem mora dentro do bosque? Letra D. Com que a rua seria ladrilhada? Letra E. Para que seria ladrilhada? Letra F. Quantos versos tem a primeira estrofe? Letra G. Quais as palavras que rimam na segunda estrofe? Então, aqui na letra F e G, nós temos os conceitos de poema. Nós estudamos que os poemas possuem versos, estrofes e rimas, né? O que são os versos? Os versos são cada linha do poema. E um conjunto de versos formam as estrofes, não esqueçam disso. E nos textos possuem algumas rimas, né? Algumas palavras parecidas. Aqui no caso você vai olhar apenas aqui, ó, na segunda estrofe para encontrar as rimas. Combinado? Questão 2. Complete a cruzadinha com as palavras do texto. Então, nós temos aqui algumas palavras do texto e você vai completar essa cruzadinha. Na questão 3, escolha duas palavras da cruzadinha e forme duas frases. Temos, então, aqui algumas palavras, você vai escolher duas delas e formar aqui duas frases. A nossa próxima atividade é uma atividade de história. Nós assistimos na aula hoje, bacana, né, sobre história, sobre a cultura do povo brasileiro. E a gente conheceu os índios, os portugueses, os africanos, né? E todo esse povo forma aí a população do Brasil. Então, nós temos aqui uma atividade, povo brasileiro. Anote tudo em seu caderno. O povo brasileiro é formado principalmente por três etnias: os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil, os brancos, que são os europeus, principalmente os portugueses, e os negros, que naquele tempo foram trazidos, né, os africanos trazidos para trabalhar como escravos. Da mistura dessas três etnias descende a maioria da população brasileira. Apesar de ser um povo basicamente formado pela mistura de índios, portugueses e africanos, também estão presentes na formação do povo brasileiro os italianos, os espanhóis, os alemães, os árabes, os japoneses, dentre outros. Questão 1. Complete a cruzadinha buscando as respostas no texto. Então, está aqui, ó, as alternativas para você preencher a cruzadinha. Alternativa A. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem? Eles foram trazidos para serem o quê? Letra B.
Os primeiros habitantes do Brasil. Quem eram os primeiros habitantes do Brasil? Letra C. Vieram do Japão e colaboraram para a formação do povo brasileiro. Quem foi que veio do Japão? Quem vem do Japão é o japonês, né? Então, mas não, a resposta não é essa. Então, eles vieram do Japão para colaborar com a formação do povo brasileiro. Letra D. Os primeiros representantes da população branca no Brasil. Quem foram eles? Então, você vai preenchendo aqui, ó, A, B, C e D. Então, essas são as nossas atividades de hoje. Faça corretamente. Um abração e até mais.